Primeiro, todos nós estamos nessa batalha espiritual. E nós vamos já tratando de alguns temas durante essa série sobre batalha espiritual. Não vamos estar dando regras, modelos, ou então falando detalhadamente sobre conceitos de batalha espiritual. Mas não, o princípio simples que todo cristão deve aprender sobre como nós temos um inimigo chamado Satanás e os seus demônios, lutando contra nós, e nós temos o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, que nos adotou como filhos, que tomou e nos tirou para o seu reino de luz, e portanto Ele requer de nós prontidão para estar nessa batalha também. Existe uma luta de vidas que estão sendo destruídas, devoradas, arrasadas pelas artimanhas, pelas táticas do inimigo. Existe do outro lado um Deus amoroso, precioso, bondoso, misericordioso, que está de braços abertos, pronto para nos ajudar e nos receber, para possibilitar algo novo em nossas vidas também. É assim que eu gostaria de pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Vamos ler a palavra do Senhor em Neemias 1, versículos 3 a 4. E eles me responderam, Neemias falando: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando vi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Os irmãos podem se assentar. Em primeiro lugar, lembra do que ele fala aqui? Eu passei muitos dias me lamentando, jejuando, orando ao Deus dos céus. E ele chorou muito quando ele escutou boas notícias também. Ele vê a seriedade do problema que há. Como os irmãos sabem, o povo de Israel ficou muitas décadas no cativeiro babilônico. Eles voltaram também depois para Jerusalém. Eles estiveram também reconstruindo o altar. Nós vemos a história de Esdras. Nós vemos como o templo foi reconstruído em meio de muita dificuldade, problemas, tribulações. Passou um tempo em pausa até que puderam reconstruir também. E finalmente Neemias, ele aparece também agora com um propósito de ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém também, para que o povo de Israel, para que o povo de Jerusalém, o povo que está voltando do cativeiro, esse povo que está restando do seu próprio povo, eles possam ter esperança também. E o muro representava isso, porque era uma defesa, era um motivo de honra para eles também. É por isso que ele se sente tão triste. Ele considera uma humilhação que a cidade esteja naquela condição também como se encontra. E ele começa a construir, e ele consegue fazer isso também, mas tanto Esdras como Neemias, eles têm uma batalha, tanto física, que é a construção do templo e dos muros, Esdras e Neemias, como também eles têm uma luta para trazer o povo de volta a um compromisso sério com Deus. Para usar uma figura bem comum, às vezes mais comum para a gente do que o que representava para o povo a muralha na época, que era a segurança contra as invasões que vinham de fora. Os espaços, eles tinham que manter fechados os espaços para que a muralha não fosse derribada também. A gente pensa num barco. Quando você tem um barco, um barquinho, seja o que for, você tem que prestar atenção nos buracos que há ali. Certamente eles vão aparecer. Existem brechas que vão surgir com o uso cotidiano também. E como era o costume do passado, ainda hoje, inclusive naquelas cidadezinhas mais pesqueiras, você vai ver como eles têm que manter os seus barcos também. Eles usavam betume, hoje também podem usar outros materiais para fechar as brechas, os buracos. O val ele conserta com fibra de vidro. Os buracos que há, existem outros químicos que usa para fechar os buracos nos barcos também, porque se não faz, o barco vai afundar. Brechas são espaços abertos em nossas vidas, ou na vida da igreja, onde é facilitada a entrada e a interferência do inimigo nas nossas almas para nos atacar a nossa família, atacar a igreja, enfraquecer a estrutura que nós temos. Como a água que se infiltra e a ferrugem que corrói, os nossos pecados, eles criam brechas, eles abrem buracos, ampliam buracos também, que vão desestabilizando a estrutura dos nossos lares,
na nossa vida, do nosso ser, e a partir de uma brecha, o mal, ele pode se alastrar. A partir de uma brechazinha, o mal pode se alastrar. Ezequiel 22, versículo 30. Procurei entre eles um homem, uma pessoa, que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Agora pense bem, o que é a terra para você? É a sua família, quem sabe? É a sua igreja? É a sua própria vida? O seu lar? O que é que Deus está fazendo agora? Ele não está chegando e dizendo, que pena que você está passando por dificuldades e problemas, que pena que o inimigo está jogando setas e ataques sobre a sua vida também, que pena que você tem dificuldades em certas áreas da sua vida, em certos pecados. O Senhor não está pedindo desculpas. O que o Senhor está perguntando e procurando são pessoas que estejam prontas a se levantar e dizer, por fraco que eu seja, por insignificante que eu seja, eu quero me levantar e eu quero fazer algo para defender a minha cidade, para defender e proteger e erguer os muros, para tapar os buracos na brecha também. Então, quando a gente começa a campanha, eu garanto para você que Deus não vai estar interessado. E aqui não é uma atividade de uma igreja, meus irmãos, isso não interessa. O que Deus está perguntando é, você está interessado em se levantar? E se alguém que esteja pronto, mesmo que os outros não façam, você está pronto a defender a causa, a lutar, a levantar os muros, a levantar as proteções, a se colocar como defensor desta causa espiritual em prol da sua vida, da sua família, dos seus, da sua igreja, deste país, do seu país lá no Brasil, da sua família que ficou lá longe, seja qual for o propósito que o Senhor tem levantado, Ele não está dizendo, olha, peça ao seu vizinho que o faça. Deus está dizendo para você, Ele está procurando entre nós aqui, aqueles que estão prontos a fazê-lo também. É pena que naquela época, falando para Ezequiel, ele não encontrou ninguém que estivesse pronto a se levantar e fazer algo em prol da causa do povo de Deus. Então, quais são as brechas que precisam ser tapadas? Essas brechas, elas são, em primeiro lugar, e os irmãos vão entender o porquê eu coloquei dessa maneira também, são as brechas para o que entra. Isso se aplica aos olhos, o ouvido, os sentidos. As brechas para o exterior, a língua, as ações, e em último lugar, as brechas para o interior, ou seja, o coração e a mente. Não é igual. De um lado nós temos a proteção mais externa, e aqui por último a proteção mais interna também. O inimigo ele pode penetrar com alguns ataques à primeira fase desta proteção, que são os nossos sentidos. Então nós precisamos estar protegendo ali, porque é muito mais difícil quando chega ao nosso mais interior, o nosso coração e a nossa mente também. Então nós temos essas divisões aqui, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então quais são as brechas que precisamos tapar? Em primeiro lugar, tapar as brechas para o que entra, os olhos, o ouvido, os sentidos. Então, trate seriamente com o pecado. Todo pecado precisa ser identificado, nomeado e arrancado de nossas vidas. Chame o seu pecado pelo nome e o confronte no nome do Senhor também. Poderíamos nomear muitos pecados, mas vamos dar alguns exemplos para os irmãos. Inveja, glutonaria, vícios, materialismo, avareza, pornografia, cobiça, escutar de maldades, ouvir o que não edifica. É por isso que Jesus Cristo, quando ele falava para os discípulos, e ele fala hoje à noite também, ele diz, é melhor que você não tenha os seus olhos do que você tê-los e pecar e ir para o inferno com eles. É por isso que Jesus Cristo, ele fala que é preferível que você não tenha pés, não tenha mãos, você não tenha ouvidos, que você não tenha os órgãos que vão lhe permitir
exercer muito bem a sua vida, viver em prazer e sem dificuldades, mas do outro lado, ser condenado pelo pecado que você comete através deles também. Deus lhe deu a habilidade de tocar para produzir bênção com o seu toque. Deus lhe deu a habilidade de ver, de escutar, para ser bênção com isso também. Dos seus sentidos, sentir um toque, sentir o vento, sentir as bênçãos de Deus, mas não para dar espaço para o ataque do inimigo na sua vida também. Porque você acha mulheres bonitas, e você tem uma fraqueza por mulheres, isso não quer dizer que você tem o privilégio de dizer, Senhor, não, o Senhor me criou assim, então vou abrir a porta para que o inimigo me ataque nessa área. Porque você gosta muito de guloseimas, você não tem o privilégio de dizer, Senhor, o Senhor me deu um paladar tão bom, eu consigo identificar todos os sabores no que eu como. Então você tem agora a liberdade de comer o que você quer, sem controle também. Deus não lhe deu o privilégio de chegar e dizer, porque eu tenho uma fraqueza numa área, eu não vou defender essa área na minha vida. E é justamente as áreas onde nós somos mais fracos, são nelas que o inimigo vai ter a oportunidade de atacar, ele vai procurar nos atacar. Não existe inimigo algum na face da terra que ele diga, olha, fulano é forte naquela área, eu vou atacá-lo ali. Não, ele chega, ele analisa, ele inspeciona, ele procura vulnerabilidades e ele vai atacar no momento específico, no dia D, ele vai atacar naquelas áreas vulneráveis. Então vamos procurar fazer a defesa onde nós precisamos, no exterior das nossas vidas, porque é aí que o Senhor está nos chamando a fazê-lo. Por que falamos isso? Porque para nós sermos eficazes na nossa batalha espiritual, nós precisamos começar tapando as brechas, fortalecendo a nossa defesa, porque se nós não fazemos, nós continuamos vulneráveis ao ataque do inimigo e também o nosso acesso ao nosso Deus. A graça e a força que Ele tem para nos dar se torna menos capaz na nossa vida também. Desses pecados que mencionamos aqui, eles são meramente uma pequena parte de tudo que podemos encontrar também. Isaías 22, versículo 9 diz, e viram que a cidade de Davi, Isaías 22, versículo 9, e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Por que o inimigo, ele olha, procura essas brechas, esses defeitos, esses problemas? Porque são justamente essas áreas que eles vão dizer, aqui está uma área vulnerável, aqui eu posso atacar. Ali está um problema onde eu posso ver também acesso à cidade que queremos derrubar e que queremos destruir também. A brecha, ela sempre precede a ruína. E você tem que estar vigiando, você tem que estar rebocando, você tem que estar fortalecendo as áreas vulneráveis que você tem. Não dê oportunidade do inimigo continuar cutucando você nas mesmas áreas. Se você faz, eventualmente ele vai te derrubar para valer também. Eventualmente o seu lar vai ser derrubado para valer também, porque é uma corrente. É uma sequência que há. Espiritualmente, se eu abro espaço aqui, eventualmente as minhas filhas vão sofrer a consequência de um pecado que aconteceu. Os pais, eles sabem da dificuldade que há. Os filhos que já cresceram sabem como muitos problemas que surgiram dentro dos lares, ali quando era criança, afetaram muitos dos adultos hoje, porque os pais abriram a brecha. Um pai alcoólatra, um pai violento, uma mãe descontrolada, e diversos exemplos. Elas abriram brechas que afetam não somente os filhos, mas depois os filhos vão continuar carregando essa história adiante também. Então, meus irmãos, é agora que nós precisamos fazer. Você ama a sua família, você ama o seu Deus, você ama o seu compromisso com Ele, você quer ver a bênção de Deus presente. Então comece desde este momento, escutando o fato que Deus está procurando pessoas, homens e mulheres, servos e servas, que estejam tapando as brechas, edificando os muros de defesa. 2 Timóteo 4, versículos 3 a 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário,
sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Perceba aqui que é justamente a iniciativa, o desejo de não escutar a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Isso já se constitui em pecado nas suas vidas também. A razão por que você precisa começar, seja pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, por todos os seus sentidos, você começa a fechar e tapar aquelas brechas. Sabe por quê? Porque quando você faz o propósito de fechá-las, você está declarando para o inimigo que o seu propósito é sincero, é verdadeiro, é real. Você coloca temor no inimigo quando ele percebe o que há ali. Se é talvez a dificuldade em não escutar a voz do Senhor, você diz: agora, a partir de agora, eu vou me expor ainda mais à palavra do Senhor para perceber o que Ele tem a me dizer. Se é da maneira que você olha e você tem se negado a ver os sinais que Deus tem dado, você abre os seus olhos para dizer: a partir de agora, eu vou ver o que Deus está querendo me mostrar também. A realidade é que nós queremos ignorar. E quando nós conhecemos, nós rejeitamos fazer. E Deus está dizendo aqui: vamos tapar as brechas. Neemias 4, versículo 7 fala: quando porém Sabalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos. Agora pense nesses inimigos como sendo o inimigo das nossas almas, o inimigo. Ele começa a ver aquele crentinho chato fechando a janela dos olhos, aquele crentinho chato fechando a janela dos ouvidos, aquele crentinho chato só se alimentando do que edifica, do que é bom, do que constrói. Quando ele vê aquele crentinho chato só querendo fazer em tudo procurar agradar a Deus, aí ele começa a ficar furioso, porque ele sabe que o acesso que ele tinha nas nossas vidas está sendo fechado e anulado, e o Senhor, Ele se torna mais poderoso em nossas vidas assim também. Então fechar é a primeira área das nossas vidas, é a defesa externa que nós estamos fechando. É interessante que nos castelos, geralmente eles tinham um muro externo que defendia, e depois eles tinham o castelo em si, que depois era protegido com mais um portão também, como meio de defesa. Então nós temos justamente isso, esse muro externo que nós estamos defendendo, os sentidos na sua vida. Você tem que domá-los, você tem que controlá-los, você tem que colocá-los debaixo da submissão à autoridade de Deus. Todo sentido da nossa parte, eles estão em submissão. Uma das razões sabe por que o jejum é tão importante? Porque um dos pontos de maior influência na nossa vida é a área da comida e da bebida. Quando você vai jejuar, você está dizendo: eu vou estar colocando o meu corpo em submissão. Isso não é para punir o seu corpo, não é penitência, não é isso. Mas é você declarando, assim como todos os outros sentidos da minha vida, eu vou colocar debaixo da submissão de Deus essa área, para que assim eu esteja ligado com a voz do Senhor. É lógico que ninguém sobrevive sem comida. Mas só que em algumas pessoas, talvez a comida vai ter que ser domada por um maior período de tempo. Talvez para outros a área das conversas que te agradam tanto, das músicas que te agradam tanto, coisas ruins que estão entrando no teu coração. Talvez são os livros que você lê, eles são bem apimentados e eles te agradam, a lascívia, o desejo ruim lá dentro. Talvez o que te agrada são as piadinhas de mau gosto. Talvez o que te agrada são todas essas coisas que vêm para alimentar a carne. Aí a gente quer se alimentar do que é bom. Você não vai ficar escutando de morte, escutando de assassinato, escutando de sexo, escutando dessas coisas do mundo e achar que você vai se tornar forte em Deus. Não, a minha vida com o Senhor é perfeita, eu estou juntinho com Ele. Mas se você vai se enchendo do que é ruim, o que é ruim vai fluir de você. É uma brecha que está aberta. Então vamos prestar atenção. Essa é a proteção externa para a nossa vida e para a nossa família. Os nossos filhos, você tem prestado atenção no que eles têm visto, no que eles têm escutado? Você tem prestado atenção na conversinha que eles têm com seus amigos também?
Você tem prestado atenção nessas coisas que vão, sem perceber, elas vão corroendo, destruindo, enfraquecendo a proteção das nossas vidas. O inimigo está ao nosso derredor. A palavra do Senhor fala, procurando como um leão quem devorar. No momento que ele vê uma brecha, ele procura abri-la para nos atacar no interior. Ele não vai ficar só lá fora dizendo, eu acho muito interessante, você gosta dessas coisinhas de pecado, vamos aqui, eu vou te agradar com essas coisas. Não, ele vê a brecha, ele abre a brecha, depois ele ataca e ele destrói, e ele consome a nossa vida assim. A outra área que precisamos defender e tapar são as brechas para o exterior. E isso, meus irmãos, envolve a nossa língua, as nossas ações, a maneira que vamos nos relacionar com o mundo. Trate seriamente com o pecado. Todo pecado precisa ser identificado, nomeado e arrancado de nossas vidas. Chame o seu pecado pelo nome e o confronte no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Calúnia, fofoca, murmuração, palavrões, humilhação, plantar contendas, mentira, maldição, lisonjas, provocação, blasfêmia, egoísmo, malícia, vingança, falsidade, sensualidade, promiscuidade, comodismo, substituir Deus pelo mundo, violência, falta de controle, roubo, arrogância, partidarismo, injustiça, duplicidade, preguiça e grosserias. E continuamos com outras áreas onde os pecados das ações, da língua, do que sai para o exterior, eles podem nos afetar e podem nos destruir também. Afinal de contas, Jesus Cristo mesmo falou como um exemplo pequeno de tantas áreas da nossa vida que podem estar nos afetando. Jesus, ele disse, a boca fala do que está cheio o coração. Então, se o pecado está saindo nessas áreas, vamos fechar, vamos tapar. Eles vão eventualmente se externar, se você não está vigiando. Em primeiro lugar, porque você está permitindo que coisas ruins entrem e você precisa tapar. Mas se por acaso está saindo ainda coisas de você que estão prejudicando o seu companheiro, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, o seu irmão em Cristo, estão prejudicando os que estão lá fora no mundo, você precisa estar consertando estas ações e a língua também. Isaías 30, versículo 13 fala, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Quando nós deixamos que áreas estejam ali afetando a nossa conduta com Deus, seja também como você se comporta, seja as atitudes com as quais você já se acostumou, você acha que ser grosso, tem um programa que passa na televisão que eu não aguento ver. É um tal de um cook que ele é um grosso com todo mundo no trabalho. E as pessoas já acham bonitinho, né? É muito bom para um show, porque o pessoal arrebenta com a pessoa, o cara fica todo chorando ali, o cara coloca até o homem para chorar nesse programa. E as pessoas acham que é bonito, faz ibope. Mas só que para Cristo não. Grosseria não é de Deus. Para Cristo, humilhação não é dele. Para Cristo, altivez não pertence ao trono do Senhor também. Se por acaso as palavras elas machucam, não pertence ao Senhor também. Se por acaso a sua conduta, você acostumou desde pequenininho, eu gosto de ser uma coisa aqui e outra lá, a minha cara é dupla, também não pertence a Deus, porque Ele é verdadeiro. Então, em todas essas áreas, você vê que algumas coisas nós até mesmo aprendemos desde criança a estar exercendo, a fazer, porque é parte de quem nós somos. Eu sempre fui um covarde, então vou ser um covarde a minha vida toda. Eu sempre falei mal dos outros, então vou falar mal dos outros a minha vida toda. Eu sempre procurei a maneira mais fácil de fazer as coisas, então eu também vou ser preguiçoso a minha vida toda.
Em toda a área, mesmo que você aprendeu, isso foram coisas que estão incutidas na sua maneira de ser, estão enraigadas no seu eu, em quem você é. Você precisa arrancar essas coisas em nome do Senhor, porque de acordo com a palavra, nós permitimos que o nosso corpo, o nosso ser seja crucificado, morto dia após dia, para nascer novo em Cristo Jesus. A nossa mente restaurada, amém, amém, renovada, refeita, moldada, em nome de Jesus Cristo também. Então quando você olha, é isso o que o Senhor está pedindo de nós, porque se não fazemos, de repente, a parede vai derrabar, vai ser desabada, vai ser rachada e vai cair por terra. Ezequiel 13, versículos 5, versículos 10 a 11, também nos falam algo a respeito das brechas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Porque fazem o meu povo desviar-se dizendo-lhe paz, quando não há paz. E quando constroem um muro frágil, você simplesmente passa um pouquinho de cal ali. Diga àqueles que lhe passam cal, esse muro vai cair. Virá chuva torrencial e derramarei chuva de pedra e rajarão ventos violentos. Estes muros vão derrubar tudo que há de fraco. Então eu quero que você entenda. Você pode se sentir culpado, com toda razão, quando a sua família é afetada e você não está vigiando. O Senhor está pedindo que você entre em ação, em batalha espiritual por eles. Se é agora a oportunidade, faça. Mas se depois os problemas vêm, não é a Deus que nós culpamos. Nós temos que estar nessa batalha agora, envolvidos com a igreja, no propósito pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelas nossas vidas, pela nossa igreja, para que assim possamos continuar prosseguindo em agradar ao Senhor. Quando chegar o tempo da batalha, do aperto, da dificuldade, só quando nós temos as brechas tapadas, o muro fortalecido, é que nós podemos vir a bênção chegar. Se você lembra, Jesus Cristo mesmo falou, aquele que constrói a sua casa, edifica em mim. Pode vir ventos, chuvas, problemas, dificuldades, ataques, mas a sua casa não vai cair. É em cima da palavra do Senhor, é em cima do Senhor que nós precisamos fortalecer. E agora a oportunidade de fazermos as mudanças necessárias para o Senhor estar se agradando da maneira de sermos, para a honra e glória dele. As brechas e o danificar os muros representam os nossos pecados. Ezequiel mesmo, ele reconhece a condição espiritual do povo. Na sua época não era diferente. O Senhor mesmo, ele disse que os muros estavam sendo novamente danificados, o povo estava transgredindo as leis de Deus, o povo estava pecando, o povo estava seguindo adiante em desobediência, as brechas estavam cada vez maiores, os pecados daquele dia estavam se tornando comuns para o povo. E nós vemos que hoje também o pecado ele tem se tornado comum demais. A gente tem aceitado muita coisa que vem lá de fora e dito, quem sabe isso não é tanto como a gente pensa que é. Mas meus irmãos, nós fomos chamados para ser santos, para o Senhor. É preferível cair no erro do excesso em santidade do que cair no erro do excesso em liberalismo. É preferível você estar seguro dizendo, Senhor, eu posso estar exagerando um pouquinho, mas eu pelo menos sei que eu estou te agradando, do que você chegar e estar acomodado, relaxado e está pecando em relação ao Senhor também. Para concluir, nós precisamos tapar as brechas para o nosso interior. Isso não é a mesma coisa que os sentidos, que os olhos, que os ouvidos. Essa é a parte bem mais interior também. Geralmente, essa área é afetada quando nós deixamos espaço bem aberto. Quando os muros estão bem seguros, é o que o nosso coração fica bem escancarado para a atuação do inimigo lá dentro também. É o coração e a mente, o lugar mais secreto
que deveria estar mais seguro, mais protegido pelo Senhor. Trate seriamente do pecado. Todo pecado precisa ser identificado, precisa ser nomeado e arrancado de nossas vidas. Chame o seu pecado pelo nome e o confronte no nome do Senhor. Narcisismo, ressentimento, insensibilidade, mágoa, altivez, negativismo, impureza, idolatria, ódio, orgulho, ciúme, rebelião, vaidade, dureza e egoísmo. Esse é o último, mais perigoso estágio, porque é justamente no nosso coração, é justamente na nossa mente que é fermentado o pecado que vai continuar se expandindo e infectando o restante da nossa vida espiritual, do nosso ser e da nossa alma. É por isso que precisamos tapar as brechas, porque se entrar lá dentro do nosso coração é muito mais difícil arrancá-lo. Se você foi ferido pelo seu companheiro, pelo seu esposo, pela sua esposa, você pode decidir perdoá-lo. Mas se você deixa que aquilo vá se acumulando e afete o seu coração, vai ser muito mais difícil receber a cura do Senhor. Nada é impossível, mas só que é mais trabalho. Se você tem ressentimento de alguém, você foi ferido, você foi injustamente perseguido, e você começa a pensar em maneiras de se vingar, de atacar, de fazer aquela pessoa sofrer, é muito mais difícil você remover os sentimentos ruins. É na nossa mente que os pensamentos ficam. Entra um desejo pelos nossos olhos, e lá dentro a gente começa a pensar: como é que é ela dessa maneira? Como é que é ele daquela maneira? Nossa mente começa a se fermentar o pecado, que vai instigar em nós algo pior, e é muito mais difícil voltar à comunhão com o nosso Deus, quando nós deixamos que o pecado, ele faça um ninho lá dentro, e comece a fermentar. Sabe como pega o pão, coloca fermento lá dentro, para poder, e cobre com um pano, ou o que for, para começar a inchar ali? O pecado é assim. A gente dá espaço, um pouquinho de nada, é uma besteirinha, mas só que ele começa a inchar lá dentro da gente, e chega num ponto quando ele toma todo o espaço que de outra maneira pertenceria ao Senhor. Provérbios 4, versículo 23, se há um lugar que você pode marcar agora, esse é um versículo que eu gostaria que você marcasse. Provérbios 4, versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mateus 5, versículo 19, Jesus também nos ensina algo ali também, mas a batalha, ela deve ser travada em primeiro lugar no coração, já que é ali que Jesus, ele diz que vêm as ações que contaminam o homem. Começar lá dentro, você protege lá fora, você protege também, tapa as ações para que você não esteja tocando de maneira errada, agindo de maneira errada, falando de maneira errada, mas você precisa prestar atenção que é no seu coração que estão os piores perigos para a sua vida também. Jesus diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias também. Esse é um movimento duplo. É se afastar do mal de um lado e se apegar ao bem do outro. Você quer cura do Senhor? Você diz: Senhor, parece tão difícil, é tanta coisa que eu preciso tapar. Eu preciso tapar os olhos, preciso tapar os ouvidos, eu preciso tapar os meus sentidos, eu preciso estar tapando a minha boca, amarrando essa bichinha difícil. Você precisa estar tapando também as atitudes das suas mãos, dos seus pés, do seu testemunho, da sua maneira de ser. É tão difícil e vai se acumulando, e você precisa, acima de tudo, estar vigiando o seu coração. É tão difícil, Senhor. Mas só que você olha de um lado, que não é algo que o Senhor simplesmente exige de você, sem primeiro lhe dar algo precioso. Nós temos o Espírito de Deus que Ele nos dá, que Ele nos permite ter. Você quer apagar os efeitos lá do seu coração?
Você quer apagar as manchas na sua mente que estão destruindo a sua vida? Seja o ódio, seja a maldade, seja a ira. Sentimentos de inferioridade. O que for que esteja ali, lembre que se você busca o Senhor te enche. E Ele mesmo começa a apagar essas coisas que há lá dentro. Mas é preciso você, de um lado, se afastar do que é ruim. E do outro dizer, Senhor, aqui está o espaço para que o Senhor continue me enchendo mais e mais. Um campo fértil é o coração do homem. Talvez nenhuma outra brecha ela cresça mais e dê mais espaço que os sentimentos ruins e pecaminosos. É provável que nenhum outro problema ele cause mais sofrimentos e conflitos que o coração magoado, cheio de raiva, cheio de venenos, que o coração cheio de rancor contra o companheiro, cheio de rancor contra o irmão, que as mágoas que não foram perdoadas do passado, da sua infância, que os problemas que te afetaram anteriormente, que hoje fazem pensar que você não pode ser nada, que você não tem valor. É aqui que o Senhor ele quer que você entregue tudo isso no altar dele e diz, Senhor, eu não quero mais pensar sobre nada disso. Quando as brechas são fechadas, o inimigo fica irado e nós nos sentimos fortalecidos. Porque ele sabe que ele não tem mais acesso nestas áreas da sua vida. Nós vamos ser perfeitos aqui? Não. Mas uma coisa eu te digo, você vai ser mais forte. Para o inimigo, os muros representam não somente o físico, mas o moral do povo que é levado nesse projeto, nesse trabalho. Neemias, ele sabia disso, é por isso que ele chegou, convocou o povo, e quando o povo viu que juntos eles estavam trabalhando, levantando o muro, armados de um lado e com a outra mão as ferramentas para trabalhar no muro, eles se animaram no projeto. E o que nós estamos pedindo aos irmãos hoje é que vocês se animem conosco, nesse projeto de restaurar famílias, restaurar lares, de levantar a igreja, de juntos estarmos buscando o Senhor e tapando as brechas da nossa vida. Olhe para o lado, para o seu irmão do lado e veja ali, não uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que está buscando tapar as brechas. Olhe para o outro e veja ali, alguém que está desejoso de junto com você, estarmos orando para que o Senhor esteja fazendo a sua obra em nossos corações também. Para concluir, Isaías 58, versículo 12, nos diz, Isaías 58, versículo 12, seu povo reconstruirá as velhas ruínas. Isso é promessa que ele estava dando, e é promessa para a gente hoje também. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Você quer ser um construtor, um restaurador, alguém que renova o propósito do Senhor no meio do seu povo? Então tome parte conosco nesta batalha que começamos esta quarta-feira. Mas já a partir desta semana, a partir de hoje, faça um propósito hoje com o Senhor. Quem sabe Ele quer que você esteja jejuando, quem sabe Ele quer que você esteja orando no meio da madrugada. O que o Senhor colocar no seu coração é a sua família, é o bem-estar da igreja, é o seu casamento, são seus filhos. O que o Senhor pede de nós é iniciativa, é nos levantarmos somente. Deus é que nos capacita, o resto o Senhor nos ajuda a fazê-lo. Essa é a nossa real missão. Nós somos chamados para ser reparadores de brechas. Estes são cristãos como esses que o Pai está procurando no meio do seu povo. Cristãos de fé, de coragem, que estão dispostos a ser usados pelo Senhor para reparar brechas, para consertar muros, para nos levantar como povo do nosso Deus. Amém? Amém.